Olá pessoal, vamos dando continuidade então ao nosso estudo, à nossa reflexão de sociologia sobre a relação sociedade e violência, né? Havíamos visto na aula anterior que existiu uma tendência, principalmente, e existe, né? Não podemos excluir essa realidade, existe uma tendência, principalmente no senso comum, de relacionar violência com pobreza, né? O fato da existência de pobreza é a condição, né, suficiente, digamos assim, para que se desenvolva ou se estabeleça aí uma sociedade violenta. E nós percebemos que essa condição, né, ela não é real, né? Muito pelo contrário, existem outras explicações, outras possibilidades para essa análise. Como vamos fazer então a análise de duas questões sobre o tema. Na primeira delas, nós vemos aqui, então, essa percepção que eu havia mencionado, que a associação entre pobreza e violência, ela vem sendo contestada por cientistas sociais desde 1970. Quais foram as explicações propostas, então? Então, são duas as explicações propostas. Primeiro, primeiramente baseado, né, obviamente, em dados estatísticos, né, pesquisas realizadas principalmente em momentos ou em países que viviam recessões econômicas, né, dificuldades do ponto de vista econômico, se concluiu que os crimes violentos eles não aumentavam quando subiam as taxas de desemprego, ou seja, quando as pessoas tinham mais carência econômica, né? Desse modo, eles acabaram direcionando, então, eles acabaram percebendo que a criminalidade ela se relacionava principalmente com a percepção social da impunidade. Então, a violência ela não era estimulada pela falta de recursos econômicos, pela pobreza. A violência ela era estimulada pela percepção de impunidade. As pessoas cometem crimes, não são devidamente punidas, então isso acaba estimulando outras pessoas a cometerem os crimes também. Okay? Então essa é a primeira perspectiva. A violência ela se relaciona com impunidade, não se relaciona com pobreza. No segundo momento, um pouco mais adiante, os pesquisadores então eles vão deslocar o foco da pobreza para a desigualdade. Então, não é o fato de existir pobreza que gera as condições para a violência. O que gera as condições para a violência é a existência de desigualdade. Porque numa sociedade onde existe desigualdade, eu vou criar grupos que têm acesso pleno à cidadania e grupos que têm acesso restrito ou muitas vezes não têm acesso às condições de cidadania. Porque você vai criar grupos, por exemplo, excluídos dos seus direitos sociais, econômicos, culturais, né? E você vai criar grupos excluídos da sociedade de consumo. O que significa isso? Que enquanto existem pessoas que conseguem consumir, você vai ter grupo de pessoas impossibilitadas de consumir. Aquela noção, né? E vocês muito bem sabem, né, que a sociedade de consumo, o princípio capitalista, né, o indivíduo ele é reconhecido socialmente pelo que ele consome, ok? E se a pessoa ela não tem a possibilidade de consumir, o reconhecimento social dela basicamente inexiste, né? Ela não é considerada enquanto cidadão nessa nossa condição atual. Então, a inexistência dessa possibilidade gera a violência. Bom, por que alguns podem e eu não posso? Eu quero poder também. E para poder eu tenho que, né, praticar algum ato criminoso, então eu acabo fazendo. Mas não o fato puro e simples da pobreza, mas sim da desigualdade, que é muito diferente. Tá? Então, essas duas são as perspectivas, essas explicações propostas. Né? Depois nós vamos ter então a antropóloga, né, a Zaluar, que vai fazer o estudo com a comunidade Cidade de Deus no Rio de Janeiro, e ela vai justamente dizer que a relação entre criminalidade, violência e o status buscado pelos indivíduos na sociedade de consumo. Né? Então ela vai pegar esse segundo
aspecto analisado anteriormente para estudar aqui, né? A violência, na verdade, ela está relacionada à questão de que as pessoas querem consumir. E por existir desigualdade, uns conseguem, outros não. Posicione-se então frente a esses aspectos de percepção dos fenômenos que evidenciam a violência. Então a Zaluar ela vai observar que muitos jovens, né, na pesquisa que ela faz, nas entrevistas que ela faz, na análise, muitos jovens então entram para o mundo do crime em busca do prestígio e do poder proporcionado pelas redes criminosas. Que poder que é esse? O poder é esse ideal de masculinidade, né? Que ele se autoimpõe, né? A partir de uma imposição do medo e aqui está o principal, da ostentação de bens de consumo, que dificilmente conseguiria fora desse mundo. Ou seja, o indivíduo, o jovem, muitas vezes ele entra para essas redes de criminalidade porque ele deseja se impor socialmente. E essa imposição socialmente é pelo consumo, pelo carro, pelas joias que ele consegue comprar, enfim, por tudo aquilo que acaba dando a ele o status buscado. Repito aqui, a sociedade de consumo, o indivíduo ele é reconhecido pelo que ele consome, não pelo que ele é, mas pelo que ele consome. Tá? Então, muitas vezes o fato de ele ser um criminoso não afeta o status social buscado por ele, porque o que ele está consumindo, o que ele está ostentando se sobrepõe ao fato de o que ele faz para conseguir aquilo que ele consegue. É triste, é trágico, mas é real. Essa é a constatação que a Zaluar ela vai fazer diante dos estudos, diante das pesquisas que ela desenvolve na comunidade Cidade de Deus. Né? Então, só para nós termos essa perspectiva, essa percepção tão impactante, né? Que essa antropóloga ela vai nos apresentar aqui. Dando sequência então a esse nosso estudo, gostaria de apresentar não, só retomar alguns aspectos mais gerais sobre essa relação sociedade e violência, iniciando lá pelaquela percepção do Weber, tá, do Max Weber, que ele vai dizer que, na teoria sociológica dele, ele vai dizer que o Estado é o único que detém o monopólio do uso da força. Ninguém pode fazer uso da força. Nenhum cidadão, nenhum indivíduo pode fazer uso da força. Apenas o Estado, diante de suas forças policiais, né, de segurança, somente o Estado tem a liberdade, tem o direito de fazer uso da força. Obviamente, pautada na lei. Não é a revelia, né, da interpretação de qualquer indivíduo lá que compõe as forças. Não. Tem que ser pautado na lei, com respeito aos direitos humanos, enfim, toda aquela condição, mas o Estado ele pode fazer uso da lei. Por quê? Porque se entende que o Estado é esse conjunto de indivíduos que dialogam, que elaboram suas leis, que debatem sobre as suas leis, né, e que constroem as leis como forma de garantir que a sociedade ela conviva e ela se desenvolva, né, de maneira adequada, pacífica, tranquila. Então o Estado ele tem a obrigação de fazer cumprir a lei. E se para fazer cumprir a lei, em algum momento, em alguma situação, ele tem que fazer uso da força, da violência, ele poderá fazer. Ok? Ou poderá fazê-lo. Obviamente que cada estado, que cada nação vai possuir as suas distintas interpretações do que é certo, do que é errado, né? Porque as sociedades em si elas são diferentes, né? Então, temas como maioridade penal, como o aborto, por exemplo, têm perspectivas e têm compreensões diferentes de um estado, de uma sociedade para outra. Por exemplo, no Brasil aqui nós temos a ideia de que a maioridade penal, o indivíduo ele pode ser imputado penalmente a partir dos 18 anos, né? Alguns países vão dizer que é aos 16, né? Enfim, vão mudar essa compreensão. No Brasil nós temos, por exemplo, como estudado antes, a ideia do aborto, que salvo em 3 condições específicas, o aborto ele é proibido, né? Porque ele é uma violência contra a vida.
Alguns estados, algumas nações vão dizer que o aborto é de poder da escolha da gestante, da mulher, né? Enfim. Então são compreensões e são perspectivas diferentes. O que é a ideia inicial aqui, apresentada por Weber, é que o Estado ele tem que estar presente em toda a sociedade para poder garantir que a sociedade se desenvolva de uma maneira organizada, de uma maneira tranquila. Porém, nós percebemos, por exemplo, na perspectiva, nesse olhar que se faz a nível de Brasil, né, de que existem situações em que a violência ela não consegue ser controlada pelo poder estatal. A violência ela se mostra mais forte, a criminalidade ela se mostra mais presente do que o Estado. E se chegou, né, ou se desenvolveram teorias dos chamados estados paralelos, né, ou do Estado paralelo, que em determinadas regiões do Brasil existiam ou existem os chamados estados paralelos, ou a instalação de um estado paralelo, ou seja, que é uma região geográfica, um determinado elemento geográfico, que é controlado por um grupo que possui o seu ordenamento próprio, as suas leis, as suas regras, que não estão de acordo com o Estado brasileiro. É uma organização própria, que faz uso da força, do tráfico, do narcotráfico, enfim. Tá? E esse poder ele se estabeleceu. Principalmente falando disso, nós estamos nos referindo de maneira muito, não exclusivamente, mas principalmente a ideia das comunidades no Rio de Janeiro, principalmente. Tá? Porém, né, dentro de toda aquela criminalidade envolvida nas favelas, né, nas comunidades do Rio de Janeiro. Porém, o sociólogo brasileiro, Luiz Antônio Machado da Silva, ele vai dizer que essa teoria, ou essa ideia do Estado paralelo, ela não se sustenta. Tá? Ela inexiste, ou seja, não se trata da ausência do Estado. O Estado está presente em tudo, ou em todas as partes. Não existe ausência do Estado. O que existe, ele vai dizer, é uma convivência entre a ordem legal e uma ordem violenta. O que se estabeleceu é uma relação nessas comunidades que se diz que existe um Estado paralelo entre o legal, aquilo que é a presença do Estado legal, e uma ordem violenta. E ele vai dizer que essa convivência entre essas duas ordens gerou o que ele vai chamar de sociabilidade violenta. No Brasil, existe a chamada sociabilidade violenta. Por que não é um Estado paralelo? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, onde existe Estado paralelo é onde se estabeleceram aquelas gangues, as chamadas máfias, né? Porém, essas gangues, essas máfias, como é que elas se estruturavam? O que existia entre os membros desses grupos, basicamente, era um princípio de honra, ou era um princípio de honra, de amizade, ou seja, não existia traição, existia uma obediência quase que cega à hierarquia que se estabelecia nessas organizações criminosas. Ele vai dizer, nessa sociabilidade violenta característica do Brasil, o que existe é a regra do cada um por si. Essas organizações criminosas, elas usam da violência para com pessoas fora dos grupos criminosos e usam entre os próprios membros, na busca do poder, basicamente. Né? As facções criminosas, elas acabam usando da violência entre os próprios membros, ou seja, não existe essa organização, esses princípios de honra que são respeitados. Então, o que existe, ele vai estabelecer aqui, é uma sociedade ou uma sociabilidade violenta, não um Estado paralelo. Percepção do sociólogo Luiz Antônio Machado da Silva. Que ela pode ser questionada, talvez, se nós analisarmos de maneira mais específica também aqui, não só no Rio de Janeiro, mas principalmente o caso das milícias. Né? Aqueles grupos armados compostos no início, lá na origem, principalmente por policiais militares, civis ou ex-policiais militares, principalmente, né?
que vão ocupar favelas que estavam dominadas principalmente pelo tráfico, né? Eles vão lá armados, eles dominam aquela região, expulsam os traficantes, porém eles passam a controlar aquelas regiões, passam a controlar aquelas comunidades, cobrando, né, impostos daquelas pessoas, daqueles membros para garantir a segurança deles, controlando os serviços essenciais como distribuição de gás, de água, de TV paga, né, controlando e cobrando por esses serviços, enfim, eles passam a estabelecer, né, a habitação. Agora a gente viu há pouco tempo denúncias, né, eles invadindo áreas de proteção ambiental para construir condomínios, né, e cobrando, enfim, eles passam a... E aqui a gente vê talvez que essa ideia, né, do Estado paralelo não seja de todo possibilidade de ser descartada, né? Mas são pontos de reflexão, são pontos de problematização que poderiam ser aventados e discutidos diante dessa perspectiva. Mas enfim, qual é a solução? A violência tem solução? Podemos pensar uma sociedade organizada numa perspectiva de ser menos violenta? Sim, existe a possibilidade. Porém, ela vai exigir a observância de dois aspectos básicos. Primeiro, fortalecimento da democracia, fortalecimento da participação popular. Porém, resta nos perguntar se estamos prontos para uma participação popular, né? Uma democracia com participação popular, ela se faz de maneira quantitativa. É fácil colocar pessoas para a rua pedindo, né? Mas o que essas pessoas pedem? Por isso que o fortalecimento da democracia requer uma participação qualitativa dos cidadãos. E uma participação qualitativa dos cidadãos só se faz se antes se pensa um processo de educação emancipadora. Um processo de educação que torna o indivíduo realmente autônomo, consciente da realidade da qual ele faz parte. E a partir daí sim ele consegue gerar as contestações, né, para aquilo que se mostra inadequado. Então, fortalecimento da democracia, mas um fortalecimento qualitativo. E um segundo aspecto, leis que garantam a hegemonia da força do Estado. Ou seja, vivemos uma democracia representativa. Nós elegemos os representantes que compõem as leis. Obviamente que uma lei ela pode ser proposta também por participação popular, né, mas a gente sabe que, né, o fortalecimento da democracia ela possibilitaria isso, mas basicamente e principalmente as leis elas se dão a partir da atuação do legislativo, dos deputados e senadores, aqueles, né, que nós elegemos. A elaboração de leis que garantam a ação do Estado e a hegemonia, né, do Estado na possibilidade da aplicação da força garantiria uma sociedade menos violenta. Porém, tivemos nessa semana, né, na semana passada, no caso, né, mas com desdobramentos nessa semana que estamos vivenciando, uma situação que nos coloca o quão distante estamos desse segundo ponto também, né? Porque se fez todo um discurso, né, da chamada lei anticrime, né, que foi aprovada no Congresso nesse ano, e lá se coloca um artigo, né, que acabou possibilitando nessa semana a soltura de um dos maiores traficantes, né, que no momento que ele foi solto ele já escapou. Aí o debate que se faz é: a culpa é do ministro lá do Supremo que soltou. Via de regra, o ministro do Supremo só cumpriu a lei. Porque na lei que foi elaborada pelos nossos representantes existia essa possibilidade, existia essa, nem possibilidade, essa determinação. Obviamente que poderia haver uma, né, mas enfim, havia essa, né,
alguns especialistas aventam, né, e comentam que foi deixado essa possibilidade porque alguns políticos poderiam se enquadrar ali, poderiam ter uma válvula de escape, enfim, tá? Não se discute, mas foi uma, né, se elaborou uma lei e depois essa lei ela foi promulgada pelo executivo, deixando essa brecha, ou seja, a lei ela não possibilita que o Estado se imponha àqueles que promovem a violência ou a criminalidade. Então, podemos pensar sim numa mudança, né, dessa situação onde a violência ela se mostra cada vez mais presente na vida cotidiana, mas para isso devemos desenvolver dispositivos que fortaleçam a democracia. E fortalecer a democracia significa, repito aqui, essa participação qualitativa dos indivíduos. E também que se consiga, no caso de uma democracia participativa como a nossa, termos lá representantes que consigam elaborar leis que deem essa hegemonia para o Estado, para que ele consiga fazer frente à violência que se impõe. Ok? Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro.